Salve, galera! E aí? Tudo bem? Estamos aqui. Uau, Marrocos! Olá, como estás? Está bem, Nubi? Bem-vindo. Salve, Ogs! Esperar a galera chegar aqui. Hoje a gente vai falar Diogo Bardu, beleza? Boa tarde, tranquilidade. Salve todo mundo que tá chegando aí. Oh, many thanks, Ubi. Send a message for me in a direct, ok? E aí, beleza, galera? Estamos aqui. Hoje o bate-papo vai ser sobre identidade criativa, né? Sobre como construir isso e como esse processo todo vai influencia na nossa vida, na nossa carreira, né? Então, vamos deixar chegar mais uma galera aqui. Caso vocês já tenham dúvidas sobre alguma informação nesse quesito, a gente já pode ir batendo um papo. Você já pode mandar uma mensagem pra gente aqui que a gente vai responder. Temos algumas surpresas em breve que irão acontecer aqui. Mas é isso, eu queria falar um pouco sobre essa construção da identidade, né? Que às vezes as pessoas ficam olhando assim, né? A gente olha sempre para a grama do vizinho e acha que a grama do vizinho é mais interessante do que a nossa, né? E a primeira ideia assim que eu queria passar para vocês é que a importância de se copiar, né? A importância de se copiar alguém, se copiar o trabalho desse ou dessa artista, né? E como isso pode te ajudar e te influenciar na sua carreira, né? Mas você precisa entender até que ponto isso vai ser positivo na sua vida, até que ponto você precisa parar de copiar o outro e começar a construir a sua própria identidade, né? E aí a gente para refletir assim sobre um pouco sobre a nossa carreira, né, como artista. E quando eu comecei nessa história toda de fazendo grafite, construir a minha identidade, né, até construir essa minha identidade, eu copiei muita gente, né, copiei muitos artistas do segmento do grafite, né, quando eu entendi que o que eu estava fazendo é grafite, né. Então, quando eu entendi que se podia desenhar com spray, eu ficava sempre me perguntando como se faz isso, como se faz tal efeito, tal recorte, como se monta tal estilo, né? Porque quando eu comecei a fazer os meus primeiros traços, não fazia parte de um curso, de uma escola, de nada, né? Simplesmente só pegava meus sprays e ia pra rua, né? E eu literalmente copiava. Copiei muito a Flashback Crew, que é um grupo de artistas daqui do Rio de Janeiro. Copiei muito o Acme, copiei muito o Ema, copiei muito vários artistas. Isso isso teve um papel muito importante na minha construção como artista, né? Mas ninguém nunca me falou que copiar fosse bom ou ruim. Eu fui entendendo a importância do copiar e a importância desses artistas ao longo da minha trajetória para conseguir construir um norte na minha carreira como artista, né? E salve Alberto Pereira, olha quem chegou. Será que eu posso adicionar você aqui? Vamos ver.
Será que ele recebeu, você recebeu a solicitação? Olha quem chegou aqui. E Tranquilão? aí? Tá me ouvindo? Tô te ouvindo bem. Super bem. Show. Tranquilo. Tranquilo como um grilo. Me acompanhei aqui, ó. Pô, eu não consigo, infelizmente, eu não consigo botar o seu aqui, né? Eu vou botar o Miles Davis aqui a cabecinha aqui do Miles Davis do Wilbur. Do Wilbur, sim, sim. Trabalhaço, A lindão. gravura, a gravura linda dele, Porra. que eu acho fantástica. E aí, galera, beleza? Estamos aqui num bate-papo, num café da tarde, digamos assim. Um café da tarde extraordinário para falarmos sobre processo criativo, a construção de uma identidade artística criativa e a importância dela, né? E eu estava falando aqui, Roberto, nesse meu processo criativo, a importância que foi para mim copiar outros artistas, né? Porque às vezes a Uhum. gente olha, hoje em dia a gente vive uma situação muito midiática, né? Digamos assim, do momento ali, né? Instantânea, Tudo, quase. as pessoas acham que assim, tudo é de um dia para o outro, tudo é também de um dia você já vai ter 10 mil seguidores, no outro dia você já vai ter isso e aquilo outro, e as pessoas acho que param para esquecer, acabam esquecendo da construção que um artista leva, né? Se leva tempo para construir alguma coisa, né? Qualquer Aham. coisa que você vai construir, que seja sólida, que seja boa, frutífera, leva tempo, né? E aí eu estava refletindo muito sobre essa minha questão, que eu consegui amadurecer artisticamente, a conseguir construir alguma coisa frutíferamente há 4, 5 anos atrás, né? Então isso levou muito tempo para mim. Eu pinto na rua há 20 anos, mas Caralho, tem 20 foco anos já? tem 20 anos que eu pinto na rua e eu quando comecei, eu não entendia muito bem como fazia, como poderia fazer, o que ia acontecer, como isso tudo ia se destrinchar, né? E aí foi isso que eu estava falando. Eu copiei muito, me inspirei muito em outras pessoas. Ah, não, não posso dizer que foi uma depressão, mas depreciei muito o meu trabalho durante muito tempo, negligenciei muito o que eu fiz durante muito tempo. Essa fase inicial que você tá falando. Essas fases de. Não só nessa fase inicial, mas quando eu já estava assim, até com uma estrada, digamos assim. Já estava já Uhum. numa. Quando eu fazia já os barbudinhos andarilhos e tal, aquilo foi me chocando muito, foi me perturbando, me afligindo por dentro, né? E eu fui me vendo como um artista estagnado, digamos assim, né? E aí, Ah, mas eu acho que a gente tem esses vales também, né, Kazé? De tipo. E eu acho que também existem fatores externos, né, que não só o trabalho. Enfim, agora mesmo, que a gente está vivendo agora. Eu acho que dá uma baixa criativa e de ânimo em meio que em todo mundo, independente se trabalha com arte ou não. E talvez não fosse só um fator tipo do teu contentamento com o teu trabalho, talvez tivessem coisas até no âmbito pessoal que afetavam também, provavelmente, né? E que estavam afetando também o teu processo com o teu trabalho. com certeza, a sua insegurança artística é muito boa, é muito grande, por exemplo. Você Sim. se sente um artista estável ou instável? Não, eu acho que tem, eu acho que são vales, cara. Assim como tudo na vida, assim, tem hora que a gente tá mais em equilíbrio, e a gente dá uma decaída, daqui a pouco a gente sobe de novo. E, por exemplo, no início do ano passado eu estava muito angustiado com as coisas que eu estava fazendo, muito da perspectiva das imagens que eu estava construindo. Não assim não do aspecto, não do aspecto técnico do lambe colado e da forma como eu colava e tal, e da forma com aquilo era apresentado na rua.
mas mais da narrativa. E isso me incomodou durante muitos meses até. Assim, eu fazia anotação, eu escrevia, eu testava outros caminhos de colagem e eu não achava que eu queria fazer. E isso me angustiava muito. Então não era uma questão de tipo, pô, você é um artista merda, não sei o que, não era isso. Era de tipo, caraca, onde está esse caminho que eu ainda não encontrei e que eu sei que está em algum lugar, mas que eu tenho que passar por essa angústia e até de fato encontrar. Ó, minha irmã aí. Obrigado, Sino Gland. Silvia, Silvia. Silvia, valeu, Silvia. E Tem aí, isso. mano, foi esse processo até sair o que eu chamo aí do metanoia e tal. E Mas você, dentro você disso, do acha que. metanoia, eu ainda tô numa angústia de entender esteticamente qual é a melhor forma de apresentar na rua. Mas isso Não que que você eu está acho que seja falando, ruim. eu fico Ah, pensando assim, você acha que essa busca vai te gerar o quê? Um novo caminho ou você só quer achar um fim para isso e eternamente ficar nesse não, fim? um novo caminho, porque eu acho que a todo tempo a gente. Vou usar a metáfora do lambe, tá? Por, por fazer lambe, mas acho que a todo tempo a gente está colando uma nova camada e ela se descola para nascer uma outra coisa, assim. Então, não é uma busca assim de, eu preciso chegar nesse resultado, como se fosse uma meta empresarial, assim. É um equilíbrio desses dois caminhos, né? O caminho porque eu sei que é desse trabalho que eu vou conseguir dinheiro, né? E que eu vou projetar mais trabalhos, mas ele tem que fazer sentido também para mim, para o que eu estou pesquisando, para o que eu estou vivendo, para o que eu estou passando. Porque eu acho que a gente tem esses atravessamentos que, de certa forma, são pessoais também, né? De construções nossas, do que a gente está vivenciando, do que a gente está crescendo aqui dentro. Então, acho que é um pouquinho desse equilíbrio, tanto do pessoal quanto do lado da profissão. Eu fiquei refletindo outro dia, eu estava assistindo uma live de um artista que eu admiro muito, o trabalho, né? Porque como pessoa é difícil a gente admirar também, né? Porque sempre não conhece Sim. admira o trabalho dele, né? Artístico. E aí ele estava falando, pô, só existe um Djavan, por exemplo. Né? Então, será que o Djavan ele ficou refém do próprio Djavan? E até que ponto isso foi positivo na vida dele artisticamente? Será que o travou artisticamente? Será Então, que o mas Djavan é. não queria ser um Novos Baianos e ele nunca pôde ser um Novos Baianos porque ele ficou refém daquele trabalho que ele construiu? Não, na minha opinião, eu acho que não, Casé. Porque assim, senão o Djavan não seria o Djavan, né? Assim como o Gil é o Gil, assim como o Arnaldo Antunes é o Arnaldo Antunes, porque tu vai ver o trabalho dos caras, de álbum a álbum. O Arnaldo, uma hora ele tá experimentando uma parada que é para criança, outra hora ele tá fazendo uma coisa que é poesia concretona, uma outra Então, o hora ele tá Arnaldo, fazendo. não Mas sei ele se está tá falando sempre do no eixo da Arnaldo, palavra ali. o Arnaldo eu acho ele criativamente falando sensacional, porque ele consegue oscilar artisticamente, não é oscilar de forma negativa, mas de oscilar em linguagens artísticas, né? E você Aham. sempre se prende ao trabalho dele, né? E Mas é porque como que eu era? acho que é isso, da linguagem. É por conta da linguagem, cara. É porque o Djavan que você usou como exemplo é uma linguagem que é musical, né? E que pra gente que não é música é mais difícil de compreender. Mas talvez entre os álbuns dele, um era mais MPB, outro ele foi afundando mais no jazz, outro era samba. Só que a gente não percebe. Mas talvez para um músico faça muito sentido que, tipo, ele vai falar, não, pô, nesse álbum, porra, no álbum Djavan mesmo, de, sei lá, 60 e alguma coisa, ele tava ali se descobrindo e tal, na harmonia, não sei o quê. Pô, mas no último álbum é puro jazz. E ele já, pô, o cara saiu de um que era voz e violão, no outro tinha participação do Stevie Wonder. Então, assim, eu acho que ele tá confortável no Djavan sendo Djavan. Sendo Djavan mesmo. Dentro do que você cria, desses monstros que a gente cria artisticamente falando, quanto tempo você acha que tem de validade isso que a gente cria? Não sei, cara. Eu já passei, não sei mesmo, é uma parada sem. Jesus Pretinho, por exemplo, você acha que tem validade?
Cara, eu acho que eu vou continuar fazendo assim. Eu não posso falar que tem uma validade, né? Mas eu tô muito confortável colando outras paradas e um dia ou outro saindo e só colando Jesus. É uma parada que eu fico confortável com isso, assim. Não, não é. Sabe aquela parada de tipo de tu se sentir mal porque tá fazendo a mesma coisa? Eu não sinto isso em relação ao Jesus pretinho. Mas Mas você acha que a você outras criou um narrativas, monstro? sim. Você acha que você criou um monstro comercial, digamos assim? E você vai ter que estar sempre ali eternamente? Ou isso é bom também? Não. Ah, cara, eu acho que depende de como a gente lida com isso. Por exemplo, se eu achasse que de certa forma fosse menor e tal, e eu achasse que só o Jesus Pretinho validasse todas as outras coisas que eu faço, talvez eu ia enxergar de uma maneira negativa. Mas eu não acho que. Eu não enxergo por esse caminho. Eu enxergo que é um trabalho que as pessoas, sim, conhecem e depois até. Eu acho que Jesus tem disso, que as pessoas já viram o Lambe ou a imagem e depois elas sabem ou têm acesso que fui eu que fiz. Não acho que é o inverso, entendeu? Por isso que eu acho que eu tô confortável quanto ao trabalho do Jesus. Uma coisa que eu era completamente desconfortável comigo mesmo era lá a série do Negro Nobre. Que toda vez que chamavam alguma parada pra fazer, falava do Negro Nobre. E isso me incomodava bastante até. Porque eu sempre achei simples demais aquele tipo de colagem, aquele tipo de trabalho tão simples que é replicado várias vezes hoje em dia e tal. E aquilo me incomodava, de certa forma, de tipo, de linkar a minha condição de artista visual a um único trabalho, a uma única coleção, como se aquilo fosse isolado, e é uma única narrativa também, que é o que me incomoda. Por isso que eu gosto de passear por narrativas diferentes, porque eu não quero Mas, só ficar nessa coisa, né, de determinada forma de se falar de determinado assunto de uma única maneira. mas o Lamb não é uma narrativa também? Porque eu fico me perguntando sobre a minha própria narrativa. Ah, eu pinto. Né? Então, tipo assim, eu ficava muito tipo, a narrativa do grafite. Né? Então chegou uma hora que saturou para mim e eu comecei a buscar outras narrativas, que são narrativas de trabalhos que contam histórias diferentes do que eu estava contando. Né? Então Sim, então, comecei mas a pensar foi mal, eu te sobre. interrompi. Aí comecei a pensar sobre assuntos diferentes, sobre linguagens diferentes. Então, aí eu fico te perguntando assim, será que você já pensou em virar pintor, por exemplo? Não, cara, eu penso em estudar pintura, mas nunca pensei em virar pintor. Porque eu gosto muito dessa coisa da textura. Eu tenho muita pira na textura em si das coisas. Mas estudar pintura, sim, mas por hobby, assim. Mas nunca parou na minha cabeça de isso virar o eixo. E quando você falou do narrativa, para mim narrativa vai além. Para mim o Lamb é uma técnica, né? É uma técnica que eu utilizo e tal, e não de fato a narrativa do trabalho em si. Para mim a narrativa do trabalho é o que está por trás, é o que está por trás dele, assim, é usar imagens de adultos mais da época de criança para tratar sobre memória. Para mim, essa é a narrativa aí do Metanoia. Ou então, a narrativa de outro projeto, do Negro Nobre, de ressignificar imagens, né, renascentistas e tal. E para mim, tá aí a narrativa. Assim como você com o Negro Muro tá trabalhando a narrativa de trazer, né, ícones pretos de cultura brasileira e falar sobre a história deles e colocar eles geograficamente onde eles tiveram algum tipo de atravessamento. Então, para mim, essa é a narrativa, não é o spray que você usa aqui a narrativa. O spray é uma Você acha técnica. que E a técnica não faz parte da narrativa, não compõe esse eu acho que bolo? tá, eu acho que tá dentro, mas não é o que narra em si. Para mim é o conceito, é o verbo do trabalho, né? É tudo que ele representa ali. Porque o Negro Muro ele ia ser Negro Muro se não tivesse spray utilizado. Ele ia continuar sendo Negro Muro. Se fosse projeção, se fosse lambe, ele ia continuar sendo Negro Muro. Então não é o fato de você fazer com o spray que vai fazer com que o projeto desvalide, não sei nem se essa palavra existe ou não.
desde É o a lugar. narrativa que vocês criaram, né? Que você e o Pedro aí estão criando e construindo. Qual o papel do artista atualmente e futuramente você acredita que seja? Porque as coisas vêm mudando tão violentamente, né? Não acho que não é nem em velocidade, assim, acho que é de forma violenta essa mudança que acontece e induz o artista muitas vezes até a mudar a identidade dele artística, né? Como é que você vê isso, essa velocidade, essa mudança e essa angústia que causa e impacta na vida do artista? Assim, eu parto do pressuposto de que, na minha cabeça, né, o papel do artista é refletir, de certa forma, né, sociedade e colocar algumas coisas em questão. Pelo menos é assim que eu leio o meu trabalho e que eu coloco o meu trabalho. Embora eu entenda que tem o artista que vai ser só o cara que vai ser do entretenimento e tal, que também faz parte. Mas eu acho interessante que tenha um valor social na proposta artística em si. E o valor social, quando eu falo, né, valor social é de pensar, né, que a partir do seu trabalho você pode ajudar na construção de uma sociedade melhor. Mas eu entendo quem assim, toca uma música, quem é mais do mainstream e tal, e toca uma música que não vai assim colocar super em questão situações, né, de sociedade, mas vai fazer com que aumente a autoestima, com que aumente a alegria do dia de uma pessoa, com que aquela pessoa só dance e sorri enquanto ela está cozinhando. Também vejo valor nesse trabalho artístico e tal. Só não é a minha onda. Então eu acho que tem um pouquinho de tudo, mano. Na rua, eu gosto de pensar que é importante ter esse trabalho social e de construção de uma nova imagem, né? Porque a gente sabe a sociedade que a gente vive. Então, eu acho um pouco vazio quando o trabalho não traz narrativas assim que coloquem as pessoas para refletir. Quando você fala dessa forma, me faz refletir sobre o papel da cultura na nossa sociedade, né? E o quanto a nossa cultura foi esmagada, estraçalhada ao longo dos últimos anos e o quanto ela vem se reinventando e tentando se reerguer. Qual o papel da cultura você acha que tem na nossa vida a partir de agora, digamos assim? Olhando para um futuro e para um presente, o que você espera do impacto da cultura na vida das pessoas e o quanto isso vai impactar de forma positiva para o futuro? Caralho, Casé, pegou pesado. Cara, teve um lance do próprio Gil, né, que eu admiro muito. Eu até botei uma vez num IGTV desses, há bastante tempo atrás, que era ele refletindo sobre o que é cultura. E não sei se eu tenho cacife para, né, para me equiparar à análise dele, assim. Mas, e não sei nem se eu tenho capacidade de pensar assim futuramente, tal, o que que eu entendo por cultura e como que ela vai afetar. Então vamos por partes. O que Mas, você entende por cultura? cara, eu entendo que é um sistemão e que engloba um monte de coisa, né? Engloba não só a arte, mas engloba a língua que a gente fala, engloba as raízes de onde a gente vem, nossa história. É, hábitos, eu acho que engloba um monte de coisa que vai além só da música, da arte visual, sei lá, do cinema e tal. Eu acho que existem essas coisas que são manifestações culturais e tal, mas é uma parada mais ampla e que é isso. No vídeo aí do Gil, ele fala muito bem sobre essas questões que são mais amplas do que as manifestações artísticas e tal. E era isso que eu queria lembrar, mas eu não vou lembrar agora. E eu acho que é um todo, assim, e a gente vive nesse meio, né? E esse meio afeta a gente, atravessa a gente de várias formas. Desde a gíria que a gente usa, desde a roupa que a gente está vestindo, até do que a gente acredita que é bom ou ruim, por exemplo.
Então, até visões políticas também. Também acho que isso está dentro também de cultura. Posso estar errado, mas eu vejo que está. Com certeza. Mas agora, como isso vai afetar a gente? Uma coisa que eu acho que é um fato e que assim, a gente já sofre isso é que grande parte dela está sendo editada e reeditada todos os dias no digital, né? Então, o grande acesso cultural, né, para a gente conhecer as coisas tem sido por meio de uma tela e do celular. Aliás, a nossa troca é fruto disso, né? E isso me preocupa um pouco, assim, de ficar estritamente no ambiente digital para a gente acessar cultura, porque eu acho que a gente ainda não tem capacidade de entender a potência que é a internet, o celular e tal. É uma arma muito doida, cara, e que a gente não sabe usar ainda, a gente não teve nem educação para usar, né? A gente nasceu no meio desses e explodiu, a gente começou a usar e tal. E tamo aí A gente tentando. cresce de forma. Eu entendo que a gente cresce de forma desordenada, né? É, completamente. Sem controle nenhum. Sem controle nenhum. Não é que a gente precise ter um controle, mas a gente precisa ter um norte, né? Um norte cultural, um norte educacional, para que a gente Vou usar o exemplo construa. da Asa Angélica. Ela falou que a gente tem que ter o sul, não o norte. A gente Tem tem que que ter ter o um sul sul. cultural, tem que ter um sul. Um suleamento, não um norteamento. De norteamento a gente já viveu, né, 500 anos, agora a gente tem que ter um soleamento. Mas eu fico refletindo muito sobre essa questão do papel da cultura, né? E da importância dela. Fico, fico refletindo sobre o quão importante foi a Lei Aldir Blanc, o quão importante foi o edital que foi aberto, e o porquê de não abrirem mais e mais editais para que a gente possa fomentar uma nova cultura, né? A gente está tão perto, né? Por exemplo, eu e você aí em Niterói, eu aqui no Rio de Janeiro, mas somos uma coisa só, né? E deveríamos conversar culturalmente de uma forma mais em conjunto, né? Não tão separatista, né? Porque muitas das vezes, né, a gente pensa de forma, só acontecendo aqui em Niterói, só acontecendo, e não há essa troca cultural, né? Sim, Acaba havendo mais um choque cultural do que uma confluência cultural. eu concordo contigo, mas também, tirando o momento que a gente está vivendo, né, que já, por si só, ele já separa a gente, mas eu acredito que a gente, enfim, a gente está tão no corre, né, de cada um sobreviver e fazer, né, os seus trabalhos e tal, que falta dentro da nossa rotina um exercício disso, de convergência mesmo. Eu estava falando no final de semana com a Dandara. A Dandara é uma dançarina, assim, eu não sei, é tão bonito ver o movimento, eu não sei nem de fato qual é aquele campo de dança que ela pratica. Não sei se é chamado de dança contemporânea, enfim. Mas a gente estava falando sobre essa não convergência entre as artes, inclusive. Por exemplo, tava rolando um concurso que ela estava participando, em que tinha uma trilha sonora, uma trilha, né, para dança que era pré-selecionada antes, então tinha uma convergência entre um artista da música, uma artista da dança e tinha uma experiência que era visual também. Então abarcava essas três linguagens no projeto. E eu sinto falta, por exemplo, disso, assim, de o cara quando vai fazer o álbum considerar um artista visual para fazer a capa. Considerar que é necessário ter essa troca. O artista visual, quando for montar a exposição, considerar que talvez seja mais interessante ele não passar um perrengue de montar sozinho, mas chamar alguém que seja mais da linha de arquitetura e que saque de iluminação, que saque de cenografia, e ao mesmo tempo que saque de som ambiente um cara da música também, que, pô, a gente não vai botar uma playlist nossa numa exposição, né? Talvez tenha alguém que tenha um Porra, estudo mais apurado que pode saber como que vai equilibrar isso. Eu acho que falta a gente trocar mesmo. você me fez lembrar de uma reflexão que eu tive há um tempo atrás que, assim, por exemplo, quando você pensa o hip hop, né?
tem os quatro elementos ali, né? Aí quando eu penso rap, quando eu penso os artistas que cantam rap, né? Os MCs, e eu vejo capas dos discos dele sem ter um artista do hip hop, né? Digamos, um artista do grafite, ilustrando ou Aham. criando a capa desses caras do hip hop, né? Esses caras que dizem do rap, que tem 1 milhão de seguidores, não sei o quê, super influente. Cadê os artistas do grafite ilustrando, né? E fazendo parte desse movimento hip hop, né? Cadê no show desses caras enquanto eles estão fazendo show? Por que não tem um artista do grafite fazendo e pintando um grafite ao longo do show dele ali? Né? Ou fazendo o cenário dele? São poucos, cara. A gente conta no dedo as pessoas. E isso, para mim, acho que é uma falta de senso cultural, de entendimento do que é realmente cultura, além do verbalizar, né? Do Uhum. fazer, do praticar, do incluir. Sim. Concordo também, assim, por mais que eu ache que é importante que tenha, né, já que a gente trata, né, de um movimento e tal, e que existe uma essência dentro desse movimento, eu concordo que é interessante que em algum momento da vida de um artista e tal, tenha, né, tenha, né, assim, a arte visual de um artista que vem dessa mesma cultura, né? Mas eu não acho que isso tem que ser uma regra, por exemplo. Que isso valha para todos os álbuns desse artista e tal, e que ele tem que chamar alguém do grafite. Isso pode ser transbordado para um show, por exemplo, pode ser transbordado para uma outra situação e tal. Mas eu concordo com você que falta sim esse alinhamento, mas eu não acho que tem que ser exclusivo disso. Então, por Não, exemplo, não o é Black Alien exclusivo. tem uma capa que é do Motila. Já o BK, no último álbum dele, ele fez uma capa que é do Maxwell, que não é um artista urbano, mas que já teve experiências na rua também. Mas que dialoga muito com o que o BK estava falando de chamado de líder em movimento e tal, né? Então, eu acho que tem horas que isso pode estar em conjunto e tem horas que isso tem que estar que não vai se completar mesmo se pegar ali o artista do grafite com a narrativa X e colocar ali. Às vezes eu acho que pode separar também. Não acho que tem que ser Com uma regra, certeza, não, mas eu com entendo certeza. quando Eu você dei, fala tipo que é necessário ter esse eu dei um entendimento, exemplo né? porque é um fomento à cultura, porque, por exemplo, o grafite, falando, né, do grafite, é uma arte periférica. É uma arte que dialoga Sim, com a periferia que é 90% preta, que carece de incentivos muito mais do que não está na periferia. Né? Então, é importante, na minha opinião, essas pessoas que vêm fomentando o rap, dialogando com o hip hop, fomentarem esses artistas em geral, sabe? sim, Então, concordo. é Para mais não ser dentro só hip, dessa. para não ser só hip hype. Exatamente, para não ser só hip hype. E tanto, não só nesse nicho, mas fomentar a arte como um todo, que você está fomentando a cultura artística. Né? E, por exemplo, quando eu vejo você fazendo a capa do Barão Vermelho, porra, fantástico, bro. Sabe? É um entendimento da necessidade de um artista plástico, pô, criar algo dentro da plasticidade musical. Sim, eu acho isso foda, de ter essa possibilidade, esses cruzamentos, assim, porque eu acho que deixa mais rica a parada, mano. Porra, isso que eu falei, imagina uma exposição que é montada, né, e que tem ali gente do campo da arquitetura, do campo, né, da arquitetura e da cenografia, né, que tem um museólogo, que tem uma pessoa que é do campo da música, que vai entender como que aquele ambiente pode ser trabalhado em termos de sonoridade, que tem. Óbvio que a gente acaba indo muito para uma coisa utópica, mas eu acho que se a gente pensar só no movimento de grafite, né, no que a gente diz por hip hop, vai ter o cara que faz um samples e tal que pode ajudar nessa construção, vai ter o outro que, porra, faz umas grafitadas e tal, mas que é arquiteto. Vai ter uma outra e tal que. Tipo a Mila que tava falando aqui, né? A Mila é artista e tal, mas ela também tem um campo na academia, tem um outro tipo de leitura. Então acho que a gente tem que. O próprio Nicolau, que é designer também, então a gente tem que se valer, né?
das nossas expertises mesmo e trocar. A Mila até falou uma parada aqui, ó, minha professora no Parque Lage trabalha com isso, pensar as exposições como obras de arte em si. Importante isso, como as linguagens, podemos borrar fronteiras de linguagem. Com Acho que certeza. ela complementou aí embaixo. Como os campos da arte podem borrar fronteiras de linguagem. É. Ia Aí, ser só uma troca de ideia, virou um campo filosófico, né? aí além, né? Pensar fora da caixa e pensar também como a gente pode subsidiar essas ideias, né? Isso também, quando a gente pensa em cultura, muitas vezes a gente pensa assim, cara, mas como fazer cultura sem dinheiro, né? E, e como você pensa a cultura financeiramente? Você acha que você pensa numa reinvenção financeira para salvar a cultura, digamos assim? Você tem ideias sobre a gente conseguir tornar a nossa cultura palatável? Cara, eu acho que a gente é muito novinho ainda, né? Teve uma parada que eu tava pensando, o quanto o país é novo e machucado, né? Por conta da história e tal. E eu acho que é um avanço que é lento, né? O valor que a gente dá à cultura e tal, mas de 10 anos para trás e agora, sei lá, eu vejo que as pessoas estão dando muito mais valor ao nosso tipo de trabalho, por exemplo. Estão adquirindo trabalhos, nem que não necessariamente uma tela, mas estão adquirindo uma reprodução, estão atentas ao trabalho na rua, estão entendendo que grafite, inclusive, né, manifestação, né, não só o grafite, mas a street art, é arte. Estão começando a acessar, inclusive, não aqui no Brasil, né, mas lá fora, a pichação como arte. E eu acho que aos poucos a gente vai. Eu tô falando do ponto de vista da arte visual, tá? Uhum. E da arte pública, né, no nosso caso. Mas eu acho que esse campo já avançou para música, por exemplo, já avançou para o cinema. Por mais que falte subsídio quando a gente vai pensar na Ancine e no governo como um todo e tal, e como ele trata essas questões, eu acho que de certa forma a gente já avançou e a tendência é continuar avançando, porque dentro de um contexto de repressão, eu acho que é ação e reação, a gente aumenta, né? Aumenta a intensidade artística em os tipos de arte, né? A gente aumenta, a gente combate, né? E quando tá numa vibe mais tranquila e tal, e que tem de fato investimento, isso também expande. Então acho que de certa forma a gente está sempre expandindo, expandindo. Por mais que às vezes seja um pouco retraído e tal, a gente está sempre expandindo, mano. E de certa forma, pelo menos assim, pela minha experiência, que eu venho acumulando e tal, eu já encontrei formas de rentabilizar meu trabalho, além das formas que eu conhecia antes, que era de venda, de procurar uma empresa para fazer um mural, de fazer uma camisa. A gente começou a se atentar a editais, por exemplo. A gente começou a se atentar que tem que ter outros profissionais para ajudarem na nossa carreira, por exemplo. Que a gente não pode fazer as coisas sozinho. Então, eu acho que isso tudo é fruto de uma evolução. O fato de existir a Borda, de existir a Carol, de existir outras pessoas que ajudam, por exemplo, que trabalham junto com o pessoal com o Robésio e com a Tereza, lá do Acidum. Eu esqueci o nome da empresa que agencia eles. Nuvem. Eu acho que. Nuvem. Não é a nuvem, não é a nuvem, não. O fato de existir a nuvem também, lá em Pernambuco, né? Eu acho que é uma crescência, né, de mercado e percepção de que as coisas estão mudando, né? E que esse jogo tá se profissionalizando mais. Então acho que tem um pouquinho disso. E que a gente vai expandir e que a gente continua expandindo. Lento, mas tamo aí. Não, com certeza. Então você entende que o mercado vem sendo valorizado, vem valorizando o trabalho artístico, né? O fazer artístico da gente. Eu acho que é um empurra, assim. Quando acontece alguma coisa que a gente se sente invalidado, a gente empurra e fala, pô, não pode ser assim. E a gente tem falado, né, sobre questões que incomodam, a gente coloca nossos questionamentos, a gente tinha grupo para pensar coisas, né? Então, só o fato de existir diálogo, inícios de diálogo e proposições, por mais que elas não andem para frente às vezes, eu acho que já é evolução, mano.
Não sei o Com que que você certeza. acha. Com certeza. Não, eu sou completamente. Eu concordo com você. Uma coisa que eu fico refletindo muito, cara, também, que eu fico pensando assim, caraca, a gente sempre fica com essa ideia da grama do vizinho ser mais interessante do que a nossa, né? Uhum. Quando a gente pensa, eu vejo, por exemplo, o secretário de Cultura do Rio de Janeiro, né? É um cara que me parece ter uma visão é, mais do todo da cidade, de quem quer realmente mudar o pensamento do fazer e do entender cultura, né? Você pensa que no futuro próximo a gente vai parar de deixar de olhar para São Paulo e olhar mais para dentro aqui da nossa cidade? Cara, assim, eu tento praticar isso já, pelo menos aqui em Niterói. O fato de eu tentar fazer, tentar não, né, que rolou, de fazer residência e tal, é pensar um pouco Acho que aqui O para. Cuica foi um exemplo disso. Ah, eu acho que sim, cara, porque a partir do momento que eu começo a realizar coisas aqui e que tem um peso, que tem um escopo, a tendência é que isso passe a ganhar um outro peso, né? E assim, aqui eu falo por Niterói, o Leonardo Giordano, que é o secretário de Cultura daqui, anunciou que ele vai trazer o Cobra, por exemplo, para fazer uns murais aqui em Niterói. Então vão Tanto ter. artista bom, né? Em Pois é, Niterói. mas aí que tá. Aí eu trocando com o Baltar, a gente pode pensar de duas maneiras. Tá, tem vários artistas fodas, tem São Gonçalo aqui, né, vizinho, pioneiro no grafite e tal, no Rio e tal. Ok, é, poderia ser um artista de Niterói, ou de São Gonçalo, ou do Rio? Poderia. Mas só o fato de existir, depois de muito tempo não existindo nada, só existindo mutirão de grafite e projetos pequenos ou recursos pequenos para arte urbana, depois de arte urbana entrar com um eixo dentro de um edital da cidade, depois de ter a Cuíca, depois de ter, enfim, acho que vários movimentos, né? Tanto o próprio Baltar com a máfia, né? Enfim, é fruto de uma parada que está acontecendo há 15 anos aí. E eu acho que, de certa forma, o fato de existir agora um mural do Cobra, por mais político que seja, porque, né, é um secretário de cultura que ele quer mostrar o trabalho dele, né? Ele quer. O Joaquim que tá dando linha. Não, eu vi um barulho estranho. Eu falei, Eu acho que por mais que tenha esse trabalho político, né, de tipo, o cara é um secretário de cultura, né? Então, assim, talvez ele trazendo um artista reconhecidamente reconhecido mundialmente, né? E que fez o mural das Olimpíadas e que tem o maior mural, não sei o quê. Isso politicamente é positivo para ele, para a cidade. "Ah, Então eu passei a em termos de transgredir um pouco marketing, esse né? olhar, assim. E até para os grafiteiros também. É interessante para os grafiteiros porque agora que tem um de outro artista, eles vão poder chegar pô, ó, vamos valorizar agora. A gente tem um monte de artista aqui, vamos fazer um com artista de Niterói e tal. Eu e Baltar, a gente já tem conversado sobre isso, né? De apresentar propostas e projetos. A gente já olhou umas em penas e tal para apresentar isso internamente aqui. Então eu acho que, de certa forma, a gente sempre consegue ler alguma coisa como combustível também. E eu acho isso um ótimo combustível, o fato de chamarem um cara bombado mundialmente e tal. E é uma coisa bem brasileira, né? Olha, ele tem murais, o maior mural de não sei o que no mundo. Indiscutivelmente o trabalho dele é popular e é agradável, né, de ver. E eu acho interessante ter os murais, né, dele aqui para abrir portas para outros murais de artistas locais e tal. Tomara que É, rode. eu vejo como uma estratégia muito positiva, na verdade. Não, eu questiono dessa forma, mas eu tento olhar para os dois lados. Né? Um que a gente tem que fazer uma estratégia como essa, se tratando de negócio, né? Para que aquela comunidade entenda o potencial dos artistas locais, para chamar atenção para um assunto que Sim, não estava na boca do povo, digamos assim, e vai passar a ter. E aí, de repente, a partir daí, todo mundo começa a dizer assim, pô, eu quero ter um trabalho do Baltar na minha casa. Quem são os total. artistas de Niterói?
né? Total. Ah, pô, tem um outro, tem o Beltrano, tem o Ciclano, pô, vou também ter na minha casa. Por que não? Só, só precisa partir também do poder público, né, da própria secretaria amarrar isso, né? Que não adianta ele fazer o papel político dele né, de falar que está fazendo pela cultura de Niterói e de fato está fazendo, só que exportando, né? Então acho que tem que ter É, um trabalho dobrado. E como ele é um cara muito atento a isso, eu acho que ele vai ter. Se não for assim por espontânea vontade, vai ser por espontânea pressão. não pode ser. É, o Nicolau falou aí, abriu a loja com a vitrine. Exatamente, botou a vitrine ali. É. Exatamente, resumiu muito bem. Botou lá o câmera na vitrine e aí vai comprar os produtos lá dentro, né? E tem vários produtos ali dentro. Com É certeza, isso. cara. Mas se você parar para pensar, a zona portuária ali, né, na parte das Olimpíadas, né, depois que ele veio, né, causou aquele burburinho todo do maior grafite a céu aberto do mundo, não sei o que, darará, chamou atenção. Passou-se a fomentar muito mais a arte urbana aqui no Rio de Janeiro do que antes do Cobra. Né? Sim. Aquela zona ali virou uma zona de De turística interesse mesmo? público e privado. Sim. É, pensando em Olimpíadas, né? 5 anos atrás, tiveram os murais no Boulevard que movimentaram pra caramba aquele espaço. Você trabalhou, né, ilustrando nas Olimpíadas. Eu não sei se o trampo do Nicolau, o Rio Esporte Arte, foi durante Olimpíadas também. Eu não sei, mas aqueles murais que tiveram ali na descida Foi, da foi por rodoviária. conta das Olimpíadas. Então, olha o tanto de coisa que movimentou, né? Então, eu acredito que vai ser positivo. Felizmente, eu moro numa cidade que tem grana, que está preparada, né? E assim, basta ela estar aberta também a propostas de artistas daqui e recepcionar, né, essas propostas também, para não ficar só algo panfletário de tipo, ó, chamamos o artista tal e agora vamos trazer tal e agora vamos trazer o outro e não usar o próprio ambiente para fomentar, né? O que eu sinto falta junto dessas discussões que eu tenho com o Baltar também são de medidas de médio e longo prazo, porque fazer um mural tal é bonito e tal, mas pô, e se fosse um QG assim, se fosse um lugar que fala da história do grafite, ou que fala da. Aqui em Niterói não tem nenhum museu que fala da história de Niterói, mano. Não existe isso. Imagina se tivesse um museu que fala da história de Niterói, desde lá dos Goitacás, do Araribóia e tal, invasões e tal, até o início da arte urbana aqui. Até os artistas de agora, até a Carla Santana, até o Mulambo, que é meio Niterói, meio São Gonçalo, meio Saquarema, até o Baraúna, o Joca e tantos outros que... A Aline Mota, porra, que tá com a exposição lá no mar, por que não tem exposição da Aline Mota aqui? Então, assim, acho que tem muita coisa para ser construída e tal, e quando eu penso assim, futuramente em relação à cultura, eu gostaria de contribuir mais, além de arte urbana, assim, mas contribuir com comunicação e com cultura, assim, de uma maneira mais ampla e tal. Assim, então, falando nesse quesito, você entende que o artista tem que estar mais próximo da Secretaria de Cultura ou a Secretaria de Cultura que tem que vir até o artista? Ah, cara, eu acredito que assim, sabe, quem não, aquela coisa de quem não é visto não é lembrado, sabe? Eu acho que tem que dar um tchauzinho, tem que dar um alô, e eu acho saudável isso, porque é uma relação, né? É uma troca. Então, se você. Como é que a Secretaria de Cultura vai saber que você existe se você não se apresentar, né, para ela, se você não mostrar alguma proposta, se você. Tipo, os caras não são adivinhos, eles não têm que buscar voluntariamente, vamos falar com o Alberto porque ele. Ou vamos falar com o Skid, ou vamos falar com, sei lá, com quem Não, quer que mas aí, seja. aí eu entro na questão da pesquisa, né? Que eu sinto um pouco essa falta da pesquisa e da busca da secretaria. E muitas das secretarias em geral, sabe? Do entendimento, pô, se tem uma secretaria falando aqui sobre arte urbana, vou dar um exemplo, né? Aham. Será que eles estão pesquisando sobre o Cara, movimento? Entendeu? Será que mas eles aí estão que tá. pesquisando? Será que tem a Secretaria de Cultura falando sobre
a história de Niterói. Vocês que estão pesquisando a história de Niterói, sobre as colônias de pescadores. É uma cultura Aham. popular da cidade ali, né? Então, será que tem essa pesquisa? Fico me perguntando, né? Se há uma necessidade, se não há, falta de incentivo, entendimento, não sei. Eu tive um déjà vu agora que você falou isso, foi interessante. É engraçado. E É o parece que a quê? gente já trocou ideia, parece que a gente já trocou ideia sobre isso e eu tive a impressão de que exatamente essa frase que tu falou agora sobre a secretaria, a gente já falou em algum outro momento. Mas não sei, eu posso estar viajando. Mas o que eu penso assim, cara, é que óbvio que poderia ter uma pesquisa e tal da secretaria e que seria ótimo e tal, mas a secretaria ela faz um monte de coisa também, né? E a secretaria cuida de uma, né, culturalmente de uma cidade inteira. Então eu acho que cabe à secretaria entender como ampliar esse papel. Aqui em Niterói, por exemplo, tinha uns grupos de tipo setorial de arte urbana, setorial de não sei o quê, mas eu não sei se de fato esses grupos se articulavam para gerar alguma coisa, alguma pauta que fosse trabalhada na secretaria. Então eu faço uma meia-culpa aos artistas também, a nós que não temos esse link tão profundo e tal com a própria secretaria das nossas cidades e tal. Eu acho que a gente tem que ter um representante nosso. E a gente já falou sobre isso também, né? Eu, você e Nadir. Eu acho que tem que ter alguém que dialogue e tal, porque a secretaria, ela vai. Enfim, são muitas pautas, né? São muitas pautas. E como é que a gente vai tratar de pautas raciais se não tem um responsável para, né, para trazer essas pautas raciais para o poder público? Como é que a gente vai falar sobre pautas no âmbito de gênero, ou então pautas no âmbito de arte urbana, se não tem ninguém responsável por levar essas pautas? E a gente Não, eu tô vive, tendo né, em essa sociedade. reflexão, que eu tô acompanhando o trabalho do Faustini, né, que é o secretário de Cultura daqui do Rio de Janeiro. E ele me parece que está fazendo essa pesquisa. Então, estou Entendi. viajando a gente aqui, mas ele me parece que ele veio com essa preocupação de pesquisar, de mapear. Então, está mapeando todos os aparelhos culturais da cidade, está entendendo Irado. quais são esses aparelhos e o que esses aparelhos culturais impactam na nossa cidade. Né? Uhum. Então, tem Mas é ali diferente de um na. processo de curadoria, né? De entender quem são os artistas e tal. Ele tá Não, entendendo a sim, sim, sim. estrutura. Está entendendo a estrutura, que eu acho que é importantíssimo para a Secretaria de Cultura fazer, cara. O que acontece de cultura na Zona Norte não é o mesmo que acontece de cultura na Zona Sul, que não é o mesmo que acontece de cultura na Zona Oeste. Então, quando a gente Sim, fala também de cultura em Niterói, o que acontece de cultura no centro de Niterói, ali, Caraí, nessa Fonseca, essa região toda, não é o mesmo que acontece em São Gonçalo, que não com é o mesmo que certeza. acontece na região oceânica. Com Então, certeza. quando a gente vai pensar cultura, eu penso que cada vez mais a gente precisa pensar nessa globalização da nossa própria cultura ali, né? E como isso dialoga e nos influencia. Tem que ter um articulador no meio disso tudo e tem que ter alguém que. Enfim, a gente às vezes, né, coloca algumas frustrações e tal, mas a gente sempre pode se perguntar se a gente está fazendo o suficiente também, né? Se a gente está colocando, por exemplo, uma reflexão minha e também do Baltar. A gente combinou né, de encontrar para ver essas empenas e tal, para trocar essa ideia, e a gente deixou morrer, e aí essa semana a gente reativou de novo. Ó, vamos, a gente não pode deixar isso morrer. Então acho que cabe a nós um pouco também, né? E isso numa estrutura maior cabe às pessoas que representam, né, e que vão representar esses grupos, né? De fato fazerem, né, o trabalho que que elas terão de fazer. E aqui em Niterói, óbvio, tem região oceânica é uma coisa, a Zona Sul, né, com São Francisco, com Icaraí, Santa Rosa, é outra. O eixo aqui mais de Fátima, de Centro, de São Lourenço, é outro, Barreto, Fonseca é outra. E teria que ter, assim, teria que ter uma capacidade de pessoas distintas trocarem sobre, né? E, de certa forma, ter artistas que estejam dispostos, né?
a trocar sobre isso. Mas eu acho que é isso, é um trabalho muito lento e talvez a gente esteja ainda engatinhando, talvez o necessário primeiro seja ter um tipo de troca mesmo entre os artistas de todas essas áreas, para depois isso evoluir para representantes por área, para depois isso evoluir para algum projeto que tenha de fato dinheiro envolvido e que as pessoas sejam remuneradas. E eu acho que são passos lentos mesmo. E a gente tem que ter paciência nisso, né? Nessas evoluções. Mas do todo, mano, por mais treta que aconteça, eu acho que a gente tá evoluindo. Com certeza. Eu acho que a gente evoluiu muito também na pandemia, inclusive. A gente entendeu, não só a gente, eu e você, mas muitos outros artistas entenderam o quão ser profissional é importante no fazer artístico, né? Sim, E isso impacta nessa reflexão que a gente está tendo sobre a importância da presença artística dentro das secretarias, desse diálogo com o poder público, né? Dessa construção de novos projetos. é uma visão mais ampla, né? É parar um pouquinho de olhar de uma única perspectiva, né? Eu Com acho que é certeza. isso. A gente se afasta um pouquinho e começa o que a gente só olhava assim, a gente começa a abrir e olhar assim. E daqui a pouco a gente vai estar olhando mais assim. Daqui a pouco entra uma outra mão e assim por diante. A gente vai cada vez mais ampliando. Com E também certeza. tem uma coisa da idade, né? Eu acho que é natural também de quando a gente é mais novo e mais inexperiente, a gente ter uma visão um pouco mais limitada das coisas. Mais É, emocionada também. mais romantizado. Mais romantizada. Total. Mas é isso, cara. Vou tomar mais do seu tempo, não. Vamos descansar nossa voz por enquanto. Olha o Diego por aqui. Pô, total, é importante conseguir olhar o lado político de ser artista, no sentido de articulação mesmo. Pô, exatamente, Diego. Esse foi um pouco da nossa conversa, né? Desse entendimento, né? Desse debate, para que a gente se posicione cada vez mais, né? A gente esteja mais lá presente. Às vezes a gente olha muito outros artistas fazendo e não acredita no nosso potencial de posicionamento, né? A gente acha que a gente não é capaz, a gente acaba às vezes se anulando nesse quesito, né? E eu acho que não, a gente tem um potencial enorme como indivíduo, como coletivo, para lutar por uma cultura mais justa, melhor, Total. mais bem elaborada, mais bem distribuída e menos centralizada. Um pouco isso. Pra gente É isso. continuar pagando nossos boletos de bonitinho. Vou até botar um filtro aqui, ó, pra você, ó. Exatamente isso. Ai, ai, mas é Porra. isso. Eu vou aqui pra minha missão, ó. Deixa eu, antes de desligar, ó. Tava na missão aqui, ó, mexendo em site e tal, do Lambis Brasil. Até perdi o mouse aqui. Enfim, tô aí na missão de deixar ele bonitinho. Com certeza. Vamos nessa então, galera. Brigadão, Alberto. Tamo junto mais uma Nós, vez. mano. Beijo grande a Beijos. todos e todas aí presente. Valeuzão. Desligando aqui. Valeu. 1, 2, 3. Vamos!